Durante a pandemia, muita gente teve que separar um lugarzinho em casa para trabalhar de forma remota. O que mudou também foi a forma de contratação em algumas empresas. Muitas adotaram a entrevista online. Na empresa em que Juan trabalha, o método já era usado, mas ganhou força no último ano. Tem uma mudança bem perceptível. Na entrevista presencial, aquele contato faz com que a entrevista flua de uma maneira menos engessada. Então, a falta do olho a olho faz com que a entrevista fique mais, digamos assim, mecanizada. Então, nosso primeiro desafio é fazer com que a entrevista ela se torne uma conversa. Do início da pandemia até agora, o processo seletivo de forma virtual foi feito com mais de 700 pessoas aqui na empresa. Dessas, cerca de 74 foram contratadas. Como a pandemia impossibilitou a entrevista de forma presencial, com o trabalho não foi diferente. A maioria está em home office. A empresa onde Kermerson trabalha adotou esse formato de entrevista. E os benefícios são vários. Os processos acabam tendo mais celeridade, a gente ganha tempo também com os processos, a gente acaba tendo um tempo de fechamento de vaga com muito mais facilidade, porque às vezes não tem aqueles imprevistos, né, do candidato com o trânsito, com o tempo de deslocamento até a empresa, ou às vezes impossibilidade de agenda. Você está acostumado a entrevistar os candidatos assim de forma virtual. Agora me fala como é que foi a experiência de ser entrevistado dessa mesma forma. Foi inesperado. Não, vamos lá. Deixa eu pensar aqui na resposta agora. É por isso que os candidatos passam. Me dê 30 segundos agora para... Próximo, por favor. Não, calma, espera, eu paro só. Para você que ligou a TV agora, o Paraíba Comunidade está discutindo relação trabalhista na pandemia e também as consequências dessas inúmeras mudanças na relação entre empregado e também empregador. Quem conversa com a gente hoje é o juiz do trabalho e pesquisador do direito do trabalho, Arnaldo Amaral. Professor, o que as mudanças provocadas pela pandemia podem nos ensinar de bom em se falando de relações trabalhistas e que possivelmente devem ainda permanecer daqui para frente? Tem um lado bom nisso tudo que está acontecendo, nesse sentido dessa relação entre empregado e empregador? O lado positivo que nós podemos destacar nesse contexto de pandemia ou pós-pandemia é o trabalhador, o empregado, buscar uma maior autonomia. Como assim uma maior autonomia? Você escolheu o local que vai residir, você pode perfeitamente, nesse mundo novo, trabalhar em João Pessoa, residir em Recife ou vice-versa, ou em qualquer outro lugar do globo. Este é um aspecto positivo muito bom, mas para isso o Estado vai ter que, de alguma forma, chegar junto do empregado, chegar junto do empregador, buscar uma legislação que vá tornar isso claro. Você vai poder prestar serviços aonde você bem entender. O empregador vai arcar com os custos que você tem em casa, de manutenção de equipamento, de celular, computador, internet, energia elétrica. O empregador vai ter que também proteger o meio ambiente de trabalho, verificar se aquele ambiente de trabalho que você realiza em casa, do ponto de vista da ergonomia, é realmente seguro. Tudo isso ainda não está muito claro. É lógico que eu poderia dizer para você, olha, em teletrabalho, por evidente, o empregador responsável, por exemplo, pelas condições de ergonomia. Ele vai ter que, de alguma forma, fiscalizar. Mas veja que isso vai trazer outro problema. O empregador fiscalizar que eu estou usando uma postura adequada, com equipamento adequado em casa, para que isso não venha me causar uma doença, uma patologia, ele, de certa forma, vai invadir a minha casa, ele vai conhecer um pouco da minha casa. São situações, então, que merecem do legislador, sobretudo do legislador, uma atenção para que nós possamos resolver esse tipo de problema que nós iremos ter neste admirável mundo novo. É muita mudança de uma vez só, né, professor? Muita coisa. Quais que devem ser, por exemplo, as consequências dessas medidas provisórias do governo que estabelecem, por exemplo, redução de jornada e de carga horária? O que é que o senhor tem a dizer com relação a isso? Bem, primeiro que é necessário agir
mas de boas intenções, já se diz, está calçado o caminho para o inferno. Então, embora as medidas sejam necessárias, é um remédio amargo, digamos assim, mas é um remédio, se elas forem provisórias, se a gente conseguir recuperar a economia, que este momento seja transitório, é um remédio, é uma solução. Agora, não pode ser uma solução definitiva. Nós temos que tomar outras medidas sanitárias para que nós possamos voltar minimamente à vida antes da pandemia. Então, provisoriamente, são soluções aceitáveis a meu sentido. Se a gente for fazer um balanço disso tudo, entre perdas e ganhos, como é que fica a situação do trabalhador brasileiro, na opinião do senhor? Nesse momento pandêmico que a gente está vivendo. O direito do trabalho, é isso que a gente precisa, de certa forma, ter em mente. O direito do trabalho é um direito de conquista. O direito do trabalho surgiu no momento histórico da humanidade e os historiadores chamam a Era das Revoluções. Então, se o direito do trabalho representou e foi e é uma conquista, nós teremos que lutar também, os trabalhadores, os sindicatos, para que neste momento tão delicado que a gente vive, os direitos realmente, o direito trabalhista, mas vamos pensar isso mais do que a CLT, vamos pensar em direito a lazer, direito ao trabalho em si, direito à saúde. Qualidade de vida, né, professor? Os trabalhadores, a própria vida, a dignidade da pessoa, eles permaneçam, mas o direito do trabalho é luta. Ele não veio de mão beijada, ele veio por intermédio de uma luta e luta por diálogo, lógico, não é só lutar, mas é uma luta por intermédio do diálogo. Mas o direito do trabalho tem que perseverar, ele tem que delimitar, porque senão a lógica, e aí não vai nenhum defeito no sistema do capitalismo, é próprio do sistema capitalista, ele só quer reduzir lucros, reduzir custos e aumentar lucros. Nessa fórmula, o trabalhador, se for por ela, vai ficar sempre no lado mais fraco e no pior lado. Ok. Volto já a falar com o senhor. Me aguarde aí, por favor. A gente faz mais uma pausa agora e no próximo bloco tem mais bate-papo sobre as mudanças no mundo do trabalho. Até já.